Marangoni, eu sou software engineer aqui na Acesso. Trabalho em um dos produtos da Acesso, tem diversos produtos. Eu trabalho especificamente no produto de RH, a gente tem produto de biometria facial, gestão eletrônica de documentos, assinatura eletrônica, enfim. E eu trabalho no produto de RH. Basicamente, o que eu vou falar está muito voltado em cima de como você estender a API do Kubernetes. Quem aqui usa Kubernetes em produção ou trabalha com Kubernetes, só para situar? Legal. Mas uso produção. Beleza. Bastante gente até. Quem desenvolve no Kubernetes já usou a custom resource dele? Beleza. Basicamente, o Kubernetes ele é uma solução de orquestração de containers. Então, o objetivo dele é você tirar... Eu gosto de dizer que é você tirar o valor de máquina. Então, basicamente, você tem os seus pods, né, os seus deployments, e você tem poder de processamento que você concede e aumenta ali no Kubernetes. E, basicamente, o que ele faz é pegar esse poder de computação que ele tem e distribuir a capacidade de deployments que você especificou para ele rodar. Então você tem ali deployments, pods, você especifica a quantidade de réplicas que você quer, o Kubernetes vai pegar as máquinas que ele tem e vai distribuir isso de maneira com que seu serviço se mantenha em produção, rodando, estável, ele vai gerenciar caso um pod morra para rodar de novo aquele serviço, enfim. Ele traz uma série de benefícios. Das custom resources do Kubernetes, na verdade das resources do Kubernetes, a gente tem... dá para ouvir esse microfone? Tá de boa? Tá ruim? Tá legal? Vou sem microfone, mais fácil. Das resources do Kubernetes, basicamente tem ele gira em volta de deployment, replica set, pods, stateful set, daemon sets, cron job, jobs, e aí tem uma resource específica que é o que a gente vai falar hoje, que é a Custom Resource Definition, que ela também é uma resource nativa do Kubernetes. Isso que é interessante. Eu tenho aqui um exemplo de uma resource deployment. Essa resource é como você instrui o Kubernetes a rodar um container seu em produção. Então você aplicou essa resource, está nada mais nada menos dizendo que você quer que ele rode 3 réplicas de um deployment, a imagem do container ali do seu serviço, onde está o seu binário, e aí você consegue especificar variáveis de ambiente, consegue montar arquivos, especificar a configuração do que ele precisa, enfim. E essa é a resource do deployment em si. Isso vai instruir com que o Kubernetes, seguindo aqui a hierarquia das resources, aqui, só para conceituar um pouco, o deployment é uma resource que ele cria replica set, e o replica set por si só cria os pods. E os pods é a unidade mínima do Kubernetes, né? Seria o conjunto de containers. E é ele onde tem ali o seu serviço efetivamente rodando. Você pode diretamente ir lá e criar só um pod. Só que qual que é a desvantagem de criar só um pod? É que se você só criar o pod e ele por algum erro de aplicação ou sobrecarga ou qualquer razão, ele morrer, acabou a vida dele ali, ele se encerra e o Kubernetes não toma nenhuma ação com isso. Agora, se você criar um deployment, é diferente. O deployment ele vai gerenciar os replica sets que vão gerenciar os pods e vão manter as cópias que você especificou lá no seu arquivo de configuração. Então, nesse caso aqui, eu disse que eu quero 3 cópias e o Kubernetes vai manter isso rodando. Significa que se um pod morrer, ele vai detectar que morreu e vai procurar uma máquina saudável para rodar esse pod novamente. Acho que aqui o que vale ressaltar é que, reparem ali que tem o API version, onde está especificado ali, são 2 informações que tem. Antes da barra é o nome da API em si, e depois da barra é a versão dessa API. E o tipo da resource em si, que nesse caso é um deployment. O Custom Resource Definition ele também é uma resource do Kubernetes. E ele tem sua própria API ali, que é a API version, API Extensions, e no caso ele está na versão beta 1. E o kind dele é uma Custom Resource Definition. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a definição da minha resource aqui e já estou fazendo um exemplo de estender a API do Kubernetes. Então eu fiz a definição do que é essa resource
e eu coloquei ali, eu dei um nome para ela, eu dei um nome no plural para ela, um nome no singular e um short name para quando eu for utilizar o client do Kubernetes ou a API, eu conseguir interagir facilmente com essa resource. Desses pontos, o que vale ressaltar aqui são esses valores, o group, o kind e lá embaixo o version, alpha. São eles que compõem aquele API version que a gente está vendo ali em cima. Seguindo o exemplo, a gente criou ali, então, naquele exemplo anterior, uma custom resource. Então, se eu aplicar aquela custom resource para a API do Kubernetes, ele já vai saber que agora ele pode esperar uma resource nova. E agora, entrando na definição de uma resource, essa aqui já seria a resource que agora eu posso, que é a minha própria resource, que ela vai ter uma estrutura de configuração. Ah, eu esqueci de um ponto. Aqui Ele é sensível. Aqui na Custom Resource, eu consigo especificar o body dela, eu consigo dizer o que esperar dos valores dessa resource. Então eu consigo colocar, por exemplo, que tem campo inteiro, campo booleano, campo float, enfim. Eu consigo definir uma estrutura, ele aceita o Swagger, então eu posso fazer a definição do Swagger, trazer para cá e colar. E eu consigo fazer configurações bem complexas para, enfim, definir como que a minha aplicação funciona, ou enfim, como que eu vou querer estender a minha aplicação. Dando sequência aqui, essa é a minha definição de Custom Resource. Então eu estou resolvendo um problema específico e criei uma Custom Resource que eu chamei de Cloud Event Output. Essa resource, ela pertence à API Event Horizon, que foi especificada lá anteriormente na Custom Resource Definition. E quando eu aplicar essa resource, eu literalmente vou estar instruindo o Kubernetes que ele tem uma nova resource que ele tem que gerir. E basicamente está ali o API Version, que foi definido na resource anterior, e o kind dela. Esse é o exemplo de aplicação da resource. Então, se eu fizer o passo a passo ali, aplicar primeiro a Custom Resource em si, para instruir o Kubernetes que agora ele passa a aceitar uma nova resource, e em seguida eu aplico a resource em si, que eu chamei de Cloud Event Output. Ficou claro isso? Um é a estrutura da resource que eu estou instruindo o Kubernetes, que agora ele vai passar a entender, e o outro é a resource em si. E quando eu rodo o comando de get Cloud Event Output, o Kubernetes já passa a entender essa nova resource. Se eu rodasse esse comando antes de aplicar o primeiro comando lá, ele ia dizer que ele não entende essa resource, que ele não conhece, ele não faz ideia do que significa. E quando eu especifiquei lá o short name, eu consegui ganhar essa possibilidade de dar um publicitário get CEO, e ele me trouxe a mesma resource, que é só um atalho para facilitar a interação com essas resources. E ela já está registrada lá na API e agora eu consigo fazer a utilização dela. Então, basicamente, até aqui eu interagi com a API do Kubernetes, criei uma resource customizada, enviei para ele e também criei essa resource em si. Ok, onde que entra o Golang nisso? A ideia é, depois, uma vez que você tiver essa resource registrada lá, você fazer uso dela numa aplicação. É esse o objetivo, né? Você poder configurar mais fácil, enfim, fazer diversos usos. Eu vou trazer alguns cenários de casos de uso. Então eu fiz aqui um exemplo e trouxe dois cenários de estrutura. É a mesma aplicação, esses códigos eles estão versionados e estão públicos, eu tenho o link na apresentação, mas basicamente eu dividi em duas estruturas de aplicação. Basicamente a gente tem a estrutura mínima para o Code Generator do Kubernetes, da SDK em Go, e a gente tem a estrutura mínima da aplicação. Como se trata de exemplificar o uso dela em Go, eu tentei manter o mínimo possível na estrutura da aplicação. Então o que eu tenho ali é um main Go para compilar o binário, instanciar, sinalizar que ele está rodando dentro de um cluster Kubernetes, e o controller que vai ser o responsável por ler aquela custom resource que a gente submeteu e fazer uso dela, fazer alguma atividade dentro da aplicação, enfim. E a SDK em Go, e isso vale para qualquer outra linguagem, existe SDK para .NET, existe SDK para Python, enfim, diversas outras linguagens. O princípio é sempre o mesmo, né? Você escreve e define como e
qual a estrutura de código ele vai decodar aquelas informações que estão lá na API do Kubernetes, e você roda um Code Generator para ele gerar uma série de esquemas e interfaces para você conseguir de fato interagir com a API. O que é importante ressaltar é que quem usa Go Modules, basicamente se você usa o Go Modules, você tem que usar a partir da versão 1.15 dessa SDK do Code Generator. Se você usar a anterior, só para quem está no GoPath lá e não usa o Go Modules. Aí o ponto é que o Code Generator vai ser o cara responsável por pegar todas essas estruturas que a gente definiu ali basicamente nesse package de APIs aqui, onde vão estar a representação daquelas estruturas, e ele vai gerar as interfaces. Aí eu defini ali que é para ter a versão 1.15, para ele conseguir compilar e gerar, usando o Go Modules. Aí tem esse arquivo HackTools, ele é só um arquivinho meio que para você enganar o Go Modules e ele saber que ele vai ter que baixar uma dependência. Então, nesse caso, é baixar o Code Generator. Porque senão, se você der um Go Mod download lá, ele não vai saber que ele tem que baixar o Go Generation, aí você vai rodar o script SH, que é aí você vai rodar esse script SH e ele vai procurar na pasta vendor e não vai encontrar o código. Então, é por isso que ele tem que usar um ponto do Code Generator. Esse CodeGen, ele também é recomendado pelo Code Generator que você utilize ele. Se você ver no repositório oficial do Code Generator, ele tem uma própria recomendação para utilizar esse scriptzinho SH. A única particularidade desse script aqui é que eu fiz uma modificação nele para funcionar com o Go Modules. Então, tem um issue aberto lá no repositório do Code Generator, da galera pedindo suporte ao Go Modules e tal. A galera já meio que deu um resultado, deu uma resposta como resolver, porque está na versão 1.15, só que o script do Code Generator não funciona. Então, se alguém for testar, for desenvolver, eu recomendo copiar esse script SH e fazer uma modificação. O que esse script faz, basicamente, é invocar da pasta vendor. Eu vou mostrar mais adiante os comandos, mas basicamente o que ele faz é invocar da pasta vendor o script generate groups, numa pasta temporária para gerar todo o stack de código. E uma vez que ele gerar esse stack de código, esse código ele vai copiar da pasta onde ele gerou, e ele esperava aqui ter uma estrutura de diretório, para o diretório root atual do projeto onde está esse script SH. Na verdade, o truque desse arquivo SH está justamente nisso aqui. Por isso que ele não aceita o Go Modules, porque ele cria uma subestrutura esperando que ele está no GoPath, só que ele não está no GoPath, ele pode estar em qualquer lugar da sua máquina. Então aí eu uso esse truquezinho para conseguir gerar. E aí vem a definição de como aquela resource que a gente submeteu na API, ela vai ser decodada na struct Go em si. E essa parte aqui do APIs, Event Horizon ali, V1 Alpha, é justamente eu instruir o Code Generator a que tipo de código que ele vai ter que gerar. Então aqui é muito importante ressaltar que os comentários aqui vão instruir o Code Generator como que ele tem que funcionar. Aí nesse caso eu estou mandando ele gerar a package e o register, que são as coisas que eu utilizo. Tem mais opções aí. E eu dou o nome da minha API. Nesse caso, estou chamando ele de Event Horizon com processo.io. E aí o pacote ele fica vazio. Para ser um arquivo válido do Go, eu só coloquei a definição ali do package que ele pertence. Mas ele não tem nenhuma instrução em si. O register, ele basicamente, o próprio Code Generator, lá, o repositório do Go, recomenda você meio que copiar e colar. O que esse cara faz é basicamente registrar a sua resource dentro do package do Code Generator em si. Para quando ele for fazer o decode do que ele receber lá na API do Kubernetes, ele vai receber um JSON lá, ele vai pegar esse JSON e ele precisa saber a struct que ele tem que decodar. Vai ser esse cara que ele vai tomar como base para fazer o decode. Aí o que vale ressaltar aqui é que tem essas duas structs aqui embaixo.
a Cloud Event Output e a Cloud Event Output List, que são as minhas structs em si, que estão escritas nesse arquivo aqui, que é onde eu digo para o Go, onde ele vai decodar. Aqui está resumido, tá? Eu coloquei exemplos ali só para evidenciar, mas basicamente eu tenho a especificação da minha estrutura em si, onde eu vou decodar aquele JSON, os caminhos JSON ali para ele conseguir fazer o decode. Mas o que é importante ressaltar aqui é que eu tenho duas coisas. Eu tenho o primeiro item lá, que é o Cloud Event Output, que é quando ele representa um item, e eu tenho o último, que é o Cloud Event Output List, que é quando ele representa uma listagem da minha resource customizada. Essa parte é opcional, mas é ideal você sempre declarar ela, porque aí você faz uso do CLI do Kubernetes lá, que é você poder no command line listar as resources, enfim, poder dar um descritivo dela e ver... ou no próprio Go você gerir uma grande quantidade de resources, caso a sua aplicação vá fazer uso disso. Então é importante você descrever sempre ele. E basicamente esses são os comandos. Se eu clonar o repositório lá, é só dar um go mod vendor, ele vai baixar o code generator em si. Aí eu rodo o script do SH lá, que vai, com base nos códigos definidos do repositório inteiro, ele vai gerar os códigos necessários no diretório temporário. Desse diretório temporário, o script SH ali customizado, ele vai copiar esses arquivos e colar na estrutura do diretório atual. Quando eu terminar esse comando, eu vou ter uma pasta chamada generated lá dentro do packages. E essa pasta vai ter todo o código gerado pelo GoGenerator. Aí vem a estrutura da aplicação em si. A estrutura da aplicação, ela basicamente já começa a contar aqui com os códigos gerados. Então, se vocês verem lá no import path, ele está importando o external versions e o version e o controller em si. O que é importante ressaltar aqui é que esse binário, ele vai ser, eu estou partindo da premissa de que é um binário que vai rodar dentro de um cluster de Kubernetes. Então, a primeira coisa que eu faço é instanciar um signal handler ali para ele lidar com o sinal de shutdown. Eu passo esse stop channel para dentro do meu controller em si, para lá dentro fazer uso disso, saber quando eu tenho que parar, enfim. Isso é caso você queira fazer uma aplicação nativa Kubernetes mais robusta. E aí o ponto-chave ali também é o in-cluster config ali, que é onde eu instancio e instruo a minha aplicação que ela está rodando dentro de um cluster Kubernetes. Quando eu fizer aquilo e rodar esse binário, ele entende, ele instrui o pacote do SDK do Go, de que ele está rodando dentro de um cluster Kubernetes, e que ele vai ter que ir lá dentro procurar pelas chaves, enfim, e pelo API server do Kubernetes para começar a comunicar. E ao mesmo tempo eu vou lá no meu package controller e faço uma instância dele passando o Informer Factory, enfim, as instâncias que são necessárias do package generator, do code generator, e quando eu dou um start eu também passo uma cópia, uma instância do meu stop channel, para ele saber quando a aplicação recebeu um sinal de shutdown. Indo para o controller, seguindo a estrutura ali da aplicação, os pontos que valem ressaltar aqui é que ele também vai instanciar o código gerado pela API do Kubernetes. Você pode desenvolver esse código, mas eu realmente não recomendo. É extremamente complexo, tem N maneiras de você interar com a API, enfim, e ele abstrai tudo isso para você. Então é super simples. Para quem não sabe, o Kubernetes ele é escrito em Go também. Então, quando você usa SDK em Go, você está reutilizando parte do próprio código do Kubernetes. Então faz muito mais sentido você usar o Code Generator. E aí o que vale ressaltar aqui é que além de eu registrar o esquema ali na primeira linha dentro do build Kubernetes, então naquele momento que o Kubernetes vai saber agora que a SDK em Go vai saber onde que ela vai decodar o JSON, em qual struct Go ela vai decodar o payload JSON. E aí, aqui um pouco no final da função aqui, é onde eu coloco os monitorings dessa função, né, que seria quando adicionar uma função, quando adicionar um objeto lá na API do Kubernetes. Então, se eu for lá e dar um kubectl apply,
ou dar um kubectl create num objeto novo, ele vai invocar essa função aqui, de kill. Quando também não foi modificado, você pode monitorar todos esses eventos. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz, eu adicionei um pouco de complexidade aqui, mas você poderia, para simplificar, adicionar uma função que já manipularia a resource ali. Então, se você chamasse uma função ali que vai tomar alguma ação, dar um dump na tela, fazer alguma ação, você já poderia fazer uso daquela sua resource e você já teria a sua struct go com o código que foi aplicado lá na resource. Então, naquele caso do FluentD, eu coloquei algumas configurações lá, eu já receberia essas configurações aqui na minha struct go. Só que aqui eu quero dar uma brincada, fazer um negócio mais parrudo, e eu criei uma função de queuing. Dessa função de queuing, basicamente o que ele vai fazer é usar do próprio Code Generator algumas bibliotecazinhas que ele te dá para facilitar o seu trabalho. Então ele cria uma espécie de work queue, onde você pode, no enqueuing ali, enfileirar um objeto para ser tratado posterior. E ali, o que é importante ressaltar nesse trecho de código ali da função enqueuing é que ele pega a struct in Go, de fato, e ele transforma ela para uma chave, uma string. E ele enfileira essa string para ser tratado posterior, ou seja, ele não pega a struct naquele momento e trata. E a função run, ela basicamente ela vai startar uma Go routine de uma função chamada Go run worker, que está nesse próprio arquivo, já vou descrever ela. E essa Go routine vai ficar monitorando a API do Kubernetes por mudanças nessas resources. Então, a grande vantagem disso é que você vai ter um binário lá que vai estar rodando no cluster Kubernetes e ele vai estar monitorando por resources. Então, eu posso lá facilmente modificar a minha representatividade do cloud event output para, sei lá, agora ele não vai gravar no IP, ele vai mandar para um socket, enfim. Eu consigo... É quase que um live reload no seu código, sabe? Você manipula e você faz o seu código Go interpretar isso e fazer um live reload sem precisar ficar reiniciando a instância. E ao mesmo tempo, a função run, ela vai ouvir o stop channel, para assim que chegar um sinal de shutdown, ela tomar alguma ação, fazer algum login aqui. Eu poderia fazer um defer lá e colocar alguma coisa para dar um graceful shutdown, algum tipo de mensagem, mas por simplicidade eu só coloquei um return new ali no final. E a função que a Go routine chama, que é o run worker, ele basicamente starta um loop infinito ali de process next work item ali, que vai ficar monitorando a fila, work queue, que a própria lib te dá como benefício que você usa ela. E quando cair um item da fila ali, o que você vai ter é aquilo que você tinha colocado escrito na fila anterior, é uma string. Aí o que vale ressaltar aqui nesse trecho é que eu pego aquela string, eu uso a lib também para me trazer de volta o namespace e o nome da resource, e agora eu recupero a resource novamente, e nesse momento o Go vai fazer de novo o decode, só que ele vai trazer uma cópia atualizada da API da API do Kubernetes e fazer o decode na struct Go que você colocou de representatividade. E aí nesse caso aqui, a única coisa que eu estou fazendo com essa resource é dar um print na tela. Então, enfim, se você for escrever a sua aplicação que faz o uso disso, seria nesse momento aqui, no FMT, que você faria o uso da sua resource efetivamente. E aí, dando sequência, esse é um exemplo de aplicando a resource. Então eu tenho ali aqui eu estou considerando que eu já estou rodando lá o meu serviço, esse meu binário main Go lá já está rodando no cluster Kubernetes. E aí eu peguei os logs dele e eu vi que ele recebeu a resource que a gente aplicou anteriormente, que era a resource do FluentD. Ele recebeu essa resource e ele conseguiu fazer o decode dessa resource naquela struct Go. Então já tem aqui os dados que foram descritos lá na resource. Tem o socket path, o spec dela inteiro, se é async, se quer um request acknowledge, enfim. E uma vez que eu tenho isso lá dentro do código, é só aí é mais uma questão de criatividade, né? Você fazer uso disso para desenvolver uma aplicação nativa Kubernetes. Beleza, legal. Agora a gente sabe como criar a custom resource,
como aplicar a Custom Resource em si no cluster Kubernetes, e a gente sabe usar ela no Go, instanciar ela lá numa struct e utilizar ela. Mas beleza, qual que é o uso disso, né? Para que dá para utilizar, o que dá para fazer, até onde vai isso? Aqui na Acesso, os exemplos que eu peguei, inclusive, coloquei, são de um projeto open source mantido pelo Acesso, que é o Event Horizon. O Event Horizon ele é um serviço que ele visa lidar com eventos. Então a ideia a gente tinha uma necessidade interna nossa muito específica, que era lidar com a quantidade de eventos que a gente tem nos nossos diferentes produtos. Então no passado, cada um dos produtos nossos, eles logavam de uma maneira diferente. A gente tinha produtos que logavam em disco, produtos que seguiam as regras do Travel Factor, logavam no STD Out, enfim. E pra gente isso era um pesadelo, porque, enfim, tinha que ficar tratando logs de maneiras diferentes e tudo mais. A gente começou e acho que um dos princípios da gente desenvolver o Event Horizon é que a gente também queria um jeito de embedar facilmente uma lib dentro dos nossos códigos que trouxesse uma padronização para esses eventos. E a gente optou por usar o Cloud Events. Então o Event Horizon, o Cloud Events, ele é um padrão para estruturação de eventos. Ele não é uma tecnologia em si, ele é uma spec, uma RFC, para como você estrutura eventos. E a gente escreveu o Event Horizon para lidar com isso. E aí como que a gente faz o uso dos Custom Resources do Kubernetes dentro do Event Horizon? A gente tem ali onde ele vai dar output. Então hoje a gente suporta FluentD e a gente está terminando de implementar o sistema de fila do Google. Então ele suporta duas resources diferentes de Cloud Event Output. Então você pode ir lá, você adotou o Event Horizon para resolver um problema de eventos lá na sua empresa. Você pode facilmente ir lá e trocar para onde você quer dar o output desse log e aplicar isso rapidamente no Kubernetes, e o Event Horizon vai detectar que isso foi aplicado e vai mudar o comportamento da aplicação lá e vai passar a enviar seus eventos para outro lugar. Seguindo a linha de exemplos, tem o Istio. O Istio, para quem não conhece, é um Service Mesh. A ideia dele é você orquestrar a comunicação dos seus serviços em si, forçar Mutual TLS, fazer Canary Release, enfim, o Istio resolve uma série de problemas e ele também faz uso das Custom Resources do Kubernetes. Então, o que ele usa de Custom Resource? O Istio ele tem uma resource chamada Virtual Service, onde você cria e especifica dentro do cluster Kubernetes para onde vai o tráfego, e você consegue fazer condição nessa Custom Resource. Você especifica lá uma condição do tipo, se tiver um header e o usuário, o valor do header for user, a chave do header for user, e o valor for John Doe, o tráfego é para ir para a versão 1. Se for qualquer outro usuário, vai para a versão alpha, sei lá, a versão beta. Você consegue, através do Istio, fazer dessa Custom Resource do Istio, manipular o comportamento da sua aplicação. O Istio faz muito uso de Custom Resource dentro do Kubernetes. E um outro exemplo é o Search Manager. O Search Manager ele é um serviço, ele é uma aplicação open source, que ele faz uso do Let's Encrypt para obtenção de certificado. E a Custom Resource dele é basicamente uma resource chamada Certificate, onde você especifica os domínios que você quer que ele obtenha certificado e a maneira como você quer que ele valide a autoridade do domínio lá no Let's Encrypt. Você pode especificar lá que você quer que ele valide usando Route 53, o Cloud DNS do Google, e é assim que o Search Manager usa as Custom Resources do Kubernetes. Eu trouxe um outro exemplo aqui também, que é o Knative. O Knative ele é uma espécie de serverless que funciona dentro do Kubernetes, onde você meio que não usa as resources nativas do Kubernetes, tipo o deployment, o pod, tudo aquilo que eu especifiquei. Ele cria uma própria resource, também é uma custom resource, chamada Service. A ideia do Knative é meio que você pegar tudo aquilo que você tinha de deployments dos seus microserviços e transformar aquilo em serverless. Então, ao invés de ele ficar alocando o recurso,
o Kinetic meio que abstrai isso, faz event routing, integra com o Istio, enfim. E a custom resource dele é essa, é o service. Eles fazem um uso bem interessante também. Eles têm diversas outras custom resources, enfim. O uso deles é bem mais profundo. E esses são alguns exemplos de como tem vários outros, enfim. Mas esses são alguns exemplos de como as empresas estão basicamente usando a custom resources do Kubernetes para desenvolver a aplicação. Mas eu acho que o maior valor disso, e que eu gostaria de trazer para vocês, enfim, o objetivo desse talk, é abrir perspectivas de mecanismos de desenvolvimento de aplicação. Então, o que isso traz? Isso traz basicamente um jeito diferente de você desenvolver a aplicação. Então, ao invés de você ficar configurando via variável de ambiente, da qual você tem limitação, é só string, não dá para fazer configurações muito complexas, ou tem que usar o config map, ficar montando, fazendo a aplicação ler, você pode criar uma custom resource para sua aplicação e usar ela para configurar ela, para tomar alguma ação, para, enfim, fazer alguma coisa dentro da sua aplicação. Isso acho que abre uma nova perspectiva, e isso demonstra bastante na comunidade que vem trazendo uma atratividade e uma força. E é basicamente isso, galera. Acho que se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem trazer alguma coisa, fiquem à vontade aí para fazer. Perguntas? Eu queria saber, na verdade, esse código aí está rodando onde? Ele não é um pod, ele roda de outra forma, que você faz o deploy desse seu código que trata o seu resource lá no... Não, ele é um pod. Ele é um pod. É que eu não mostrei, eu não fui eu não fui na questão de mostrar fazendo o deployment em si, porque o viés não é Kubernetes, mas ele é um pod e ele estava rodando dentro da API do Kubernetes. Então, aquele momento que eu rodei e especifiquei no main lá o in cluster, eu já instruí o meu binário de que ele vai rodar dentro de um cluster do Kubernetes. Se você olhar o Site Manager ou o próprio Event Horizon que a gente fez, tem uma condição no código onde você consegue dizer, por exemplo, que ele não vai rodar dentro do cluster do Kubernetes, ele vai rodar no modo standalone. E aí você pode, enfim, brincar com isso, sabe? Você pode rodar remoto também, instruir para ele que ele é uma aplicação Kubernetes, só que ele vai usar um Kubernetes que está instalado remotamente. Eu não vejo muita vantagem nisso, mas dá para fazer. Ele vai da necessidade da sua necessidade mesmo. Mas ele é um binário, tá? Nesse exemplo ele é um binário, ele é um pod, ele está rodando dentro do Kubernetes. Beleza? Mais perguntas? Bom, beleza. Qualquer coisa, eu estou por aqui também, só me procurar. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada.